Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um GHS Convida. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu espero que todos estejam gostando aí dos nossos convidados e dos temas que a gente vem trazendo para apresentar aqui com vocês. A gente queria muito contar com a participação de vocês sugerindo os temas. Então, por favor, mandem as ideias, mandem as sugestões, o que vocês gostariam de assistir aqui. E a gente vai procurar os convidados mais interessantes para a gente poder compartilhar com vocês aqui, e, enfim, e ter essa troca incrível. Porque a ideia do GHS Convida é justamente a gente poder estar junto com todos vocês, mesmo nesse tempo que a gente está mais distante. E já que a gente troca tantas ideias com tantas pessoas interessantes, a gente vai trazer essas pessoas tão interessantes para trocar ideias aqui conosco. E eu acho que cada vez mais a gente trocando ideias e novas ideias vão surgindo. E aí a gente vai superando aí qualquer momento mais difícil que estejamos passando. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O nosso convidado de hoje, acho que eu já vi ele aqui, professor Lauro Barilari. Deixa eu chamar ele aqui para ele participar com a gente. Professor Lauro, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, a gente já conhece ele há um tempo já, e as palestras dele são sensacionais. É um prazer enorme estar com ele aqui. Professor, boa tarde, tudo bem? Eu acho que a sua câmera está de lado. Eu acho que acho que é melhor você virar assim o seu telefone para ver se a câmera fica em pé. Vou virar. Senão a gente pode ficar fazendo assim também, não tem problema. O importante é o conteúdo, professor. O importante é o que a gente vai trocar de ideias hoje. Professor Lauro, muito bem-vindo. Muito obrigada aí pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje, participar desse debate que a gente tenta abrir aí o espaço para uma conversa super bacana e que as pessoas possam aprender um pouquinho e provocar aí novas ideias, novos pensamentos. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu é que agradeço. Eu é que agradeço você, a todos. É um É um prazer prazer. enorme para a gente, sempre. Prazer enorme nosso. Então, vou começar apresentando o professor Lauro. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o varejo nessas épocas de distanciamento social, né? Muito embora a GHS ela não seja uma empresa do ramo varejista, o varejo ele faz parte da nossa vida porque nós vendemos os nossos produtos e porque boa parte dos nossos clientes eles também atuam fortemente no mercado varejista. Então achei uma enorme oportunidade, já que a gente tinha essa amizade com o professor Lauro e convidá-lo para trazer, ele que é palestrante do tema, já tem uma expertise enorme. Então a gente trouxe o tema justamente por entender que quem está ouvindo, quem está participando aqui com a gente, poderia acrescentar bastante, né? Então, para apresentar aqui o professor Lauro primeiro. Ele é mestre em economia com especializações em logística, finanças, matemática e gestão industrial pela COP UFRJ, consultor de negócios e criador do método Varejo 1000. Aliás, vocês podem seguir lá, @Varejo 1000 no Instagram. Desde 2008, atua como professor de pós-graduação nas áreas gestão, logística, economia e empreendedorismo, em instituições como a Estácio, Senac, Unigran Rio, Uniabel. Já formou mais de 7 mil alunos e possui experiência sólida de 8 anos na indústria e 14 anos na área de serviços e comércio varejista, participando de vários projetos de instituições públicas e privadas. Entre 2013 e 2017, ainda coordenou 2 grandes projetos de pesquisa sobre estoques, estrutura e organização do mercado de varejo da Baixada Fluminense, e é autor do livro Pauta Oculta do Empreendedor. Eu recomendo aí a leitura. O professor Lauro, ele fez um treinamento para a gente ano passado, na Semana da Qualidade. Todo ano a gente tem essa Semana da Qualidade. O professor nos presenteou aí com qualidade, com foco no varejo, que foi incrível. O pessoal ficou encantado com a sua participação até hoje. Já agradece a toda a sua fã, né? Professor, o senhor está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ótimo, então tá. Vamos começar então, eu vou lhe fazer uma primeira pergunta aqui que a gente pensou aqui, que eu acho que seria uma pergunta que talvez todo mundo esteja com essa dúvida, né? O mercado varejista, eu diria que ele foi um dos mais afetados com esse período de pandemia, né? Qual é a sua percepção, qual é a sua visão sobre esse impacto que esse isolamento social vem provocando aí no mercado varejista? Bom, Cris, antes de começar a falar, eu queria agradecer o seu convite, porque quando eu falei desse tema, eu sugeri o tema e fiquei muito feliz de você ter me convidado, né? Pela segunda vez eu estou aqui na GHS com essa equipe maravilhosa, formada por profissionais incríveis
né, que eu tive o prazer de abrir a semana de 100 anos de qualidade. É uma semana, foi fantástica, uma experiência incrível. Eu estou até com a canequinha que eu ganhei aqui, ó. Muito bem! Os pensadores aqui da qualidade. É um mimo maravilhoso, um presente fantástico. Então, só para agradecer e registrar o meu carinho pela sua equipe, né? Ai, que lindo, obrigada. E te parabenizar, né, por estar tão preocupada com o desenvolvimento técnico e o desenvolvimento do mercado, né? Eu acho que isso é numa executiva, enfim, pessoas como você é que fazem a empresa crescer, né, e se humanizar, né? O importante é que os negócios sejam mais humanizados, né? E acho que a gente vai Você falar um sabe pouquinho que sobre isso. a gente tem a grande vantagem do time, né? Tô vendo aí o Silvio, Monique. Monique até botou um coraçãozinho, porque ela viu a caneca, o coração dela deve estar até pulando. Eu acho que é bacana que esse propósito, ele tá em todo mundo. O time da GHS, assim, isso é real, né? Assim, o pessoal vibra, eles gostam, assim, é bem bacana. É gostoso porque a gente consegue fazer o nosso, mas ainda plantar uma sementinha, ainda dar um pouquinho mais. Enquanto ser humano, né? Eu acho que é bom, é um espaço para nós, seres humanos, acima de qualquer coisa. É bem legal. Eu tenho acompanhado um pouquinho pelas redes sociais o trabalho da GHS. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a do carro, né, que é uma preocupação que todo mundo tem, higienização do carro. A frota brasileira é muito grande, É. então eu acho que é uma preocupação bem relevante do marketing. Acho que o marketing acertou nisso. E uma outra coisa muito legal é esse movimento que você tá ajudando, né, de troca de ideias, né, de conteúdo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O pessoal da Parabéns. Multiuso aí tá assistindo a gente, a Multiuso que cuida do nosso marketing aí, já tá mandando um rua aqui, ficaram todos felizes também. Obrigada pelo parabéns. Eles têm feito um trabalho muito bacana. Obrigada, professor. Sim. Bom, respondendo a sua pergunta, né, se a gente já puder começar já. Por favor, a palavra é toda sua. A gente Tá está super ótimo. ansioso para te ouvir. Gente, não existe uma receita, né, de o que deve fazer para se manter aberto. Agora, uma grande questão é, se você está pensando em abrir e fechar, é porque por trás disso já tem algum erro, algo estranho na sua forma de pensar o varejo. Porque quando a gente fala das ações de abrir e ações de fechar, elas estão muito ligadas ao mundo físico, né? E há 2 décadas que o varejo vem com transformações graduais, né? Motivadas pela tecnologia, pela convergência das tecnologias 4.0 nos últimos anos, né? Que a gente está vivenciando essa convergência tecnológica, né? E há 2 décadas que está acontecendo modificações no varejo, as redes estão crescendo, né? Os fundos de investimento estão começando a comprar as empresas, há uma concentração no varejo, né? E há uma profissionalização, né, dessas redes. Então, hoje, o varejo, a gente tem os pequenos e as grandes redes, né? E há também uma mudança na lógica de atuação da cadeia de valor do varejo, né? Hoje, as indústrias, com o advento da tecnologia, dessas tecnologias, multicanal, omnichannel, enfim, com todos esses conceitos, a indústria ela está buscando maiores margens e, ao mesmo tempo, o varejo está buscando uma maior escala. Coisa que no passado a própria literatura nos diz que você tem que escolher entre rentabilidade ou quantidade, né? Mas hoje isso já não é mais uma realidade. Pode ser que os próximos livros que forem editados, né, essa realidade já mude, inclusive na ciência, porque hoje economia de escala, por exemplo, são coisas que não é só coisa para gente grande, né? No passado era muito comum economia. Bom, só pode ter escala quem é grande. Só que hoje não. Hoje nós temos aí a internet, a presença digital, né? E quem deixou passar essa oportunidade de presença digital, né, como estratégia de negócio, agora tem 2 saídas, né? Ou você congela o negócio para que os custos fixos, que são recorrentes todo mês, não possam te abocanhar, tá? Inclusive, o Brasil, ele tem o empresário brasileiro,
ele nunca prestou atenção em capital de giro, nunca prestou atenção em reserva, né? Ele Não sempre fomos achou criados para isso, né? Não fomos treinados para isso. porque eu fico pensando assim, Cris, veja bem, eu até entendo que depois de 3 meses, 2 meses, 3 meses, você fecha a porta, você fala, poxa, eu não aguento mais. Agora, 15 dias, tem gente que já está fechando a porta com 1 semana, com 15 dias. Com 30 dias, eu acho pouco você fechar a porta com 30 dias. Né? Na verdade, isso reflete uma gestão não profissional, né? De fluxo de caixa, de capital de giro, de reservas. Né? Tudo isso a gente achava que né, a nossa avó já falava para a gente, meu filho, tem aquela reservinha, no dia que você precisar. Né? Ou então tem o capital de giro, para caso algum cliente atrase com os pagamentos, ou então caso você tenha um período de vacas magras, né? E você tenha que administrar o seu caixa de forma mais profissional, para você entender as assimetrias do mercado e você possa se proteger, antever, né? Antever que você vai ter um fluxo negativo, né? Ao mesmo tempo antever que você vai ter um fluxo positivo. Então é importante a profissionalização da gestão financeira do varejo. Né? Então, assim, hoje, para a pessoa tá funcionando, né, a gente não deveria nem estar pensando em funcionar ou não funcionar, porque a pessoa que está na presença digital, ela não pensa em fechar, porque no digital, no mundo digital, você não fecha nunca. Né? É interessante isso. Né? Então, quando a gente pensa, será que eu devo fechar a porta? Bom, só a pergunta já está errada, sob o ponto de vista de modelo de negócio, né? Porque abrir a loja e fechar a loja é uma coisa que a gente tem que repensar, porque se a gente está vivendo isso, né, é importante que a gente comece a olhar para o modelo híbrido, né, comece a olhar para as alternativas de mercado, né, de tudo que está acontecendo, né, para que a gente possa competir, né, ser competitivo, mesmo pequeno, que a gente possa ser competitivo. Hoje em dia, a loja, não existe mais esse conceito de eu sou lojista. Eu sou dono de um negócio e o meu negócio tem um dedo do meu negócio é a loja. Veja bem que eu não estou falando um braço do meu negócio, eu estou falando um dedo do meu negócio é a loja. Né? Porque eu tenho que entender que produtos e serviços eles estão num movimento de convergência. Né? E hoje em dia, as soluções globais, né, elas são muito importantes quando a gente fala de modelo de negócio. Você fazer uma solução, por exemplo, você trazer para o cliente projetos, você trazer serviços, peças, assistência técnica, né, pré-venda, pós-venda, você trazer conteúdo para o cliente. Né? Então, tudo isso. Agora, isso não se faz da noite para o dia. Né? Então, quem estava no 100% físico está errado. E quem está no 100% digital também está errado. Porque hoje nós temos um conceito muito interessante dentro do varejo chamado de phygital. Né? Ou seja, ninguém 100% físico existe mais no mundo. Tá? Você imagina, você está com uma loja esperando alguém entrar na sua loja na passividade, por exemplo. Né? Agora acabou, né? Isso não tem cabimento. Tanto que a gente vê muitas lojas que vendiam muita peça, era conhecida, por exemplo, de vários setores, né, que eu estou falando. Né? Eram conhecidas por ser grandes vendedores de peças, né? Mas que de uma hora para outra essa loja vai lá e fecha, por exemplo. Né? Poxa, aí cabe uma reflexão, né? A gente olhar para esse modelo e falar, poxa, ele era um bom vendedor de peça, mas não era um bom negócio. Era um bom vendedor de peça, mas o negócio, o conceito ampliado de varejo, né, ele está muito além da loja. A loja passa a ser um subconceito. A questão do ponto de venda passa a ser valorizada na nova era do varejo que está, na minha opinião, Cris, ela está se iniciando agora, essa nova era. Né? Por quê? A gente pensa que a era está ligada muito à questão temporal, né? A questão, por exemplo, século XXI. O século XXI hoje não quer dizer nada, o século XXI. Né? Hoje nós temos que ficar antenados nos momentos históricos né, do mundo. Então, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
queda do Muro de Berlim, Torres Gêmeas, né, o atentado das Torres Gêmeas, enfim. Aí hoje você tem o Covid, que de fato dizem, agora começou o século XXI, quer dizer, de fato agora, tudo que, tudo que foi colocado sobre a quarta revolução, né, industrial, toda a tecnologia que a gente chama de 4.0, que está todo mundo, nossa, tecnologia 4.0, agora de fato acabou com a Real. teoria e precisamos agora que tudo esteja implementado o mais rápido possível. Quer dizer, na verdade, a implementação da Revolução 4.0 já é passado a implementação. Tá? Então, quando a gente pensar já no amanhã, as estratégias já têm que considerar as tecnologias 4.0. Né? Então, As empresas que elas já estavam nesse modelo digital, elas já vinham implantando modelos digital, já vinham fazendo essa venda físico-digital. Elas saíram na frente, né? Com certeza elas deram um salto agora nesse momento. Sim, essas empresas que souberam explorar, por exemplo, venda direta, uma solução global, né, o multicanal, né, essas empresas elas têm mais flexibilidade, né, e elas conseguem ter uma proatividade, né, que as mantém vivas no mercado. Né? Então, assim, hoje você aquele negócio do ponto de venda, né? A loja é apenas um ponto de venda do seu negócio, tá? Então isso é importante. A loja e eu ainda te digo mais, o ponto físico, né? Ele jamais vai poder ser o principal, né? Você pode até falar, não, hoje é o principal, mas olha, certamente se hoje é o principal, você vai passar ainda por crises, né? Não é só essa crise, você vai passar por crises futuras, porque não é possível mais, né, que o consumidor hoje ele não sai mais de casa por necessidade. Né? Ele sai por entretenimento, né? Ele sai para experimentar, para pegar o produto, né? Para tocar no produto, né? Para ter uma experiência com aquele negócio. Né? Ele não sai de casa somente por necessidade, para ir lá buscar um produto, né? Ou então para ir lá fazer o que a própria organização poderia ter provido, né? Essa experiência de chegar até você, a solução, né? Que a solução chegue até o consumidor de forma fácil, de forma mais tranquila. Né? Eu vou dar um exemplo, Cris, que não está dentro talvez do escopo do negócio, mas eu acho que vai ser muito bem compreendido. Os exemplos sempre são bons, ótimo. O ovo, por exemplo, o Clube do Ovo, é uma coisa simples, o Clube do Ovo. Né? Mas você sabia que houve um impacto muito grande nos supermercados, o Clube do Ovo? Por quê? Porque, por incrível que pareça, grande parte do movimento do mercado, a pessoa vai lá para comprar o ovo, chega lá e compra outras coisas, porque ovo é uma coisa que não falta na geladeira. Então acabou o ovo, a pessoa vai no mercado comprar ovo. Então eles fizeram uma pesquisa que 70% das pessoas que vão ao mercado vão para comprar ovo e acabam comprando outras coisas. Né? Então, assim, é interessante, porque a partir do momento que gerou o Clube do Ovo, nossa, isso gerou uma perda de movimento no supermercado. Você vê uma coisa simples, o Clube do Ovo, ou seja, o ovo chega na casa das pessoas por assinatura. Por assinatura. Né? Então, essa entrega por assinatura, né? essa recorrência, né? essa busca por receitas recorrentes, né? É uma coisa que tem que ser buscada na nova forma de pensar o negócio. Né? A gente Agora, tem que... por exemplo, aí o supermercado ele teve essa questão do clube do ovo e isso trouxe um impacto. E isso até era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Na verdade, muito mais do que ser convidados a pensar digitalmente, nós estamos sendo convidados a ser resilientes. Né? Porque a qualquer momento, então hoje, o mercado do varejo, mesmo a GHS, uma prestadora de serviço na parte da indústria, nós tivemos que nos remodelar para continuar ativos, né? Porque isso foi um susto para todo mundo. O mundo inteiro está tendo que se remodelar.
Então, além disso, além da gente ter que se adequar a essa era digital, quem não tinha ainda uma estrutura de gestão adequada e está tendo que se remodelar, mas isso é só um detalhe. Na verdade, o que a gente precisa, eu acho, enquanto empresas, é se manter resiliente. A gente tem que estar sempre com o plano B, né? A gente sabe aquele caminho, a gente tem aquele propósito, como você colocou super bem. Eu acho que o propósito do varejista não pode ser a loja, não é a loja física. O propósito dele é além da loja. A loja é uma ferramenta ali para ele, é mais um item, né, do projeto, do grande projeto da empresa dele. Mas a gente precisa ser resiliente. Eu acho que o teste de resiliência é o que foi o mais desafiador assim nesse momento, porque a todo momento surge uma novidade, esse período de incerteza e a gente está tendo que remodelar o negócio o tempo todo e o mercado do varejo acaba sofrendo muito porque, claro, ele não, além de tudo, ele teve que se preparar para a era digital, assim, quem não estava preparado vai porque agora é a hora, não tem mais jeito. Resiliência, você acha também que foi o principal desafio nosso? Tô certa nesse pensamento, professor? Tá sim, Cris. Eu acho que toda tecnologia, num primeiro momento, a gente chama de gatilho tecnológico, né? Nos assusta, porque há muitas tecnologias sendo lançadas e a gente não pode investir em tudo, né? Nós temos que observar o cenário. Algumas tecnologias, olha só, algumas vão atingir uma expectativa muito alta, mas não vão se consolidar no mercado, algumas tecnologias. E outras tecnologias, elas vão atingir aquele pico de expectativas, né? E elas vão se consolidar ao longo do tempo. E a gente nunca sabe quais tecnologias vão se consolidar e quais não vão se consolidar. Então, eu concordo contigo que a gente não pode também começar a investir em tecnologia de forma indiscriminada, né? Mas eu acredito, Cris, também que nessas 2 décadas foi tempo suficiente para uma mudança de mindset, né? Eu acredito que o Brasil perdeu esse timing, né? Esse timing, acho que o varejo digital já está se falando de varejo digital há 2 décadas, né? E o Brasil perdeu esse timing, né? Eu observo essa questão que parece que nós já estamos há mais tempo de isolamento, né? Mas a gente está. Quantos você tem ideia de exatamente quantos dias nós estamos Estava de contando isolamento? outro dia, já tem um pouco mais de 50 dias, né? Pois é, então. 50 dias, de fato, é bastante tempo, Muito. mas veja bem, se você for olhar o ranking das grandes empresas do Brasil, né, as empresas bem geridas, elas têm um oxigênio, né, elas têm uma saúde financeira que mesmo passando por uma certa situação, né, uma crise e tal, elas conseguem se manter, né? Então, quando você começa a falar em fechar na primeira semana, na primeira quinzena, opa, a gente já tem que ligar a luz amarela de que algo está errado na forma que eu estou pensando o negócio, né? Então, assim, eu Ah, entendo que o investimento em tecnologia não é uma coisa tão intuitiva, tão rápida, né? Nós temos que aguardar um pouco, mas nós não podemos perder o timing, né? E eu acho que o que aconteceu um pouco dentro do varejo foi isso, né? Quer dizer, os marketplaces estão crescendo cada vez mais, crescendo em diversas áreas. Nós temos marketplaces famosos em diversas áreas e tem muitos que praticamente o custo de você estar dentro desse marketplace é um custo baixo, tá? E você tem muitos negócios que ainda não estão inseridos dentro desses marketplaces, né? Seja para vender serviços, ou para vender peças, ou para vender soluções, né? Então, eu acho muito importante a gente embarcar nesses unicórnios, né? A gente embarcar, porque o crescimento orgânico ele é muito difícil também, né? É importante que a gente se agarre num motor desse, num forte motor, né? Eu sou de uma época que, talvez você também, não sei, mas que a loja, a Casa Bahia, né, ela só vendia liquidificador, né? Hoje, quando eu quero comprar um livro, a Casa Bahia vai lá, quando eu peço qualquer coisa, a Casa Bahia vem me oferecer, entendeu? Então o que é isso? Significa o conceito ampliado do varejo,
né, que eles estão trabalhando agora a questão do omnichannel, né, que é o consumidor, é a convergência tecnológica, de forma que o consumidor não perceba o que é físico e o que não é físico, vamos dizer, né? É uma experiência híbrida, né? Que você está estimulando, usando todos os sensos, né? Porque nós temos 6 sentidos, né? O sexto sentido é aquele sentido Exato. mais, Que né? no brasileiro, se bobear, ele é mais aguçado, né? Eu sou super fã da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, e do Fred, do filho dela. E teve recentemente, deve ter um mês mais ou menos, o VTEX Day. E o que eu tenho ouvido muito das pessoas que trabalham grandes empresas, né? É que o Brasil, por incrível que pareça, talvez muito pelo tanto de problema que a gente já vive, né? Que a gente já convive ali, que a gente está sempre tendo que se remodelar, e está sempre se virando aí nos 30, a gente está se saindo economicamente melhor do que muitos países desenvolvidos aí ao redor do mundo. Então, é um pouco disso, dessa resiliência que já foi trabalhada aí de tanta. E talvez por conta desses montes de problemas que a gente enfrenta sempre, a gente não tenha dedicado e não tenha feito a lição de casa de preparar a empresa para uma mudança tecnológica. Pelo menos essa é a minha visão. Eu vejo enquanto empresa, né, e sendo bem franca, eu me formei em engenharia química, então tive lá uma cadeira de administração, uma cadeira de marketing, dados por professores de química. E não é exatamente o que te dá a empresa. E aí acho que muito por sorte, ou porque Deus falou assim, minha filha, vai que vai fazer a tua lição de casa agora e botou o caminho certo. E eu pude ter pessoas no meu caminho que me fizeram enxergar. E aí lá em 2004, 2005 a gente começou o trabalho, em 2008 a gente veio mais forte. E, quer dizer, é um preparo aí, a gente já está há anos preparando a empresa e talvez agora seja até mais fácil ter um plano B. Só que a pessoa entrar agora no isolamento social, as portas fechando e ter que investir ainda dinheiro em tecnologia, essa sacada foi muito inesperada. E eu acho que talvez seja o momento, e uma das propostas do GHS Convida é essa também, é de provocar esse pensamento de que quem não fez a lição de casa até ontem, né, que faça agora, porque agora também não tem mais muito tempo. Então, qual o caminho que eu sigo, né? Então, eu não fiz, eu não sei, ninguém me ensinou. O que eu faço agora? Então, eu queria a sua opinião, professor. O que essas pessoas fazem agora, no momento que eles estão sem grana, sem cliente, porta fechada, e precisam aí pagar as contas eu recomendo a meditação primeiro, mas depois a mente em dia, qual que é o próximo passo que o pessoal pode estar seguindo aí para tentar se equilibrar um pouco melhor e atravessar esse período agora? É, é, as empresas hoje, né, principalmente quem perdeu esse time, né, tá meio que desesperado, vamos falar assim, né? Porque é desesperado, porque o que acontece? Da noite para o dia você não consegue fazer uma inserção digital, você não consegue implementar um modelo de venda direta da noite para o dia, de venda direta, né? Você não consegue ampliar a visão do seu negócio da noite para o dia. As grandes empresas, elas fazem CRM. O que é CRM, né? A gente chama de gerenciamento das relações com o consumidor, relationship. Né? O relationship é diferente de um namoro. Né? O namoro é uma coisa superficial. Então, o varejo brasileiro ele trabalha muito com o namoro, não trabalha com o relationship. Né? O relationship ele exige inteligência, né? Ele exige inteligência, ele exige empatia. Né? A empatia tem gente que pensa que a empatia é se colocar no lugar do outro. Na verdade, a empatia é você sentir como o outro. Sentir com, né? Sentir da mesma forma. Então não adianta, por exemplo, eu me pintar de índio e morar lá com os índios 2 meses. Isso não é empatia. Empatia é quando eu estiver sentindo como índio. Né? Não adianta simplesmente eu me fantasiar, por exemplo, eu colocar uma tecnologia e de fato, eu não gerar uma conexão, né, com o bairro, com o local, com o setor que eu estou. Né?
E você tem uma questão que é, de um lado eu tenho a inteligência, a tecnologia, de outro lado eu tenho o bairro, eu tenho a pessoalidade do meu serviço, né? Então, o pequeno, ele está preocupado com a pessoalidade, porque ele ainda acredita que a pessoalidade ela é importante, e de fato, a pessoalidade ela é importante, mas a pessoalidade sozinha, ela não gera escala, a pessoalidade. É um grande erro a gente falar, eu trato maravilhosamente todo mundo que entra na minha loja, eu mantenho um vínculo maravilhoso. É errado a gente estar pensando só nisso, a gente tem que pensar na recorrência das receitas, né? De que forma eu tenho um portfólio mais flexível, né? Para que eu possa ter recorrência. Né? Eu não tenho que ter somente produtos de alta qualidade, eu tenho que ter produtos que atendem as dores do meu cliente, eu tenho que ter soluções que atendam. Não adianta eu vender peças, por exemplo, de alta qualidade se eu não consigo gerar valor naquilo que o cliente valoriza. Tem um negócio chamado de matriz de Slack, né, que eu acho fantástico. Slack é um autor aí da área da produção, né? E o Slack ele tem a matriz de Slack, que é o seguinte: a gente faz uma análise, né, aonde a gente precisa melhorar, né? E a gente precisa melhorar aonde a gente é pior do que o nosso concorrente, né? E naquele esquisito que o cliente valoriza, porque também não adianta eu ser melhor naquilo que o cliente não valoriza, né? Então, não adianta eu ter um excelente preço de peça, por exemplo, ser o maior vendedor de peça do Brasil, ter um excelente preço de peça. Se hoje, o mundo digital, você tem uma facilidade de pesquisa pela internet, por exemplo, que hoje em dia não existe esse negócio de existe uma pessoa que vende mais barato. A cada momento o consumidor está entrando na internet e está pesquisando para saber quem é. Existe uma infidelidade muito grande nas novas gerações, principalmente no que tange a preço. Né? Existe uma infidelidade muito grande. É óbvio que a qualidade ela vai gerar o relationship. Né? Ela vai gerar aquele vínculo forte, né? Principalmente em setores tão importantes quanto o de vocês, por exemplo, setores em que aquele binômio preço e técnica vai ter que estar sempre como balizador da tomada de decisão, né? Aquele binômio preço-técnica, né? Mas e muitas das vezes a técnica até... mas mesmo no nosso setor, mesmo a gente que traz um serviço de mais acuracidade, mais técnica, eu tenho que estar sempre pensando no valor que o cliente dá. Porque chega um momento que ele fala, eu não quero. Entende? É bom, mas está num preço tão acima do que eu posso, ou do que eu me proponho a pagar, eu não quero. Então, isso é uma dica muito importante. A gente está sempre antenado, pensando pelo cliente, né? Pela ótica do cliente, qual o valor que eu daria àquele serviço. Isso é um exercício que a gente faz também na GHS. É claro, né? O serviço técnico você tem os custos, que são muitas das vezes um único fornecedor, uma única tecnologia, então você fica um pouco amarrado nisso. Mas a gente não pode esquecer o valor do cliente, claro, com certeza, perfeito isso. Sim, sim, de fato, Cris. De fato, tem situações, né, que você tem problema de fornecimento, risco de fornecimento, que a técnica passa a ser preponderante, né? Quer dizer, o relacionamento duradouro ele passa a ser mais importante do que um preço, né? É verdade. Mas cada um vai ter uma equação, cada um vai ter um composto diferente, né? Cada negócio, né? Seja na indústria, seja na distribuição ou no varejo, né? Dentro da cadeia de valor, em qualquer posição que você esteja dentro de uma cadeia de valor, né, você vai ter um composto de decisão diferenciado para cada situação e para cada posição que você está e para cada situação que você está. Né? Mas, né, então, eu vejo que o consumidor hoje, né, tem novos paradigmas de consumo, novos valores, né? Por exemplo, o custo total, a abordagem do custo total, ou seja, o frete, né? Não adianta mais você falar, o frete é grátis, esse negócio já está acabando, né? Nós temos que dar a melhor solução. Se você está pensando em preço, que seja a solução, o custo total, o menor custo total. Não interessa você oferecer um frete grátis se você
não tem uma solução global, né, para o consumidor e que de fato atenda às dores do consumidor. Porque uma coisa também importante, sobre o meu ponto de vista, é que as pessoas, quando falam em varejo, fala-se muito em desejo, né? Em você criar necessidade no consumidor, né? Mas alguns estudos já mostraram que a dor ela vende mais do que o desejo, tá? Então, na área de vocês isso é interessante, porque eu acho que é uma área tão essencial, é uma área ligada à saúde, né? E a saúde, eu acho que não há nada melhor, né? Não há nada melhor para quando a gente fala do ponto de vista de crescimento, né, desenvolvimento. A saúde é uma área que no Brasil, então, né, tem muito a crescer, né? Na Enfim, verdade, é então, essencial, né? Água, ar, não tem como a gente viver sem. Cris, eu não Então, estou te escutando aqui agora. Não sei o o que aconteceu. Deixa eu ver pessoal está se me é com o meu... escutando? Será? O pessoal que está nos ouvindo está me Não estou te escutando? escutando, Cris. Não tá? Não? Ah, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Acho que ninguém tá me ouvindo. Não estou te Tá ouvindo, não? escutando. Deixa eu tirar. Bom, eu vou Não tirar. Bom, sei agora se... tá me ouvindo agora? Não? Eu tô te ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu não estou te escutando. Fala. Você tá me ouvindo, professor? Não. O pessoal tá dizendo que tá ouvindo bem aqui. Engraçado. Não estou te escutando Não? aqui. Oi. Tá me ouvindo? Melhor não. Oi. Eu Eu tô lhe parei de ouvindo te escutar. perfeito. Não sei o que houve. Deixa eu só ver Quer aqui o que sair, entrar de aconteceu aqui. novo? Deixa eu ver. Vamos resolver isso aqui. Peraí. Você está me escutando? Dá tempo, professor. Qualquer coisa a gente. Eu tô Peraí. ouvindo, tô. Perfeito. Estranho. Parou aqui de... Quer sair e entrar de novo? Deixa eu... Será que se eu sair e entrar de novo, será que eu... Vou Sai e entra tentar, de. tá? Sim, tá, perfeito. Melhor. Calma, pessoal, coisas que acontecem no ao vivo. Só pra gente ficar um pouco mais ansioso pela resposta, porque agora bem eu ia quase me consultar com ele, que ele tocou num ponto super importante aqui, eu enquanto consumidora. Deixa eu ver se eu consigo achar o professor aqui de novo, só um minutinho. Pronto, ele tá entrando aqui. Só um minutinho. Professor, tá Oi. ouvindo? Agora tô. Ah, perfeito, resolvido. Professor, sabe o que eu acho que aconteceu? É porque eu ia lhe fazer uma pergunta enquanto consumidora, mas eu fico pensando que minha mãe já me deu a resposta e ela já deve estar assim, cara, já sei qual é a resposta já. Porque você tocou num ponto da compra por impulso, né? Eu sou uma pessoa que eu compro por impulso. Como eu não tenho muito tempo para ir à loja, então, em geral, é assim, tô passando por um shopping fazendo inspeção, aí eu olho, aí quando acaba o trabalho, eu volto em todas as lojas, comprando um monte de coisa assim, pronto, agora já matei o do mês, já sei tudo que eu preciso. E aí, muitas das vezes, eu chego em casa, assim, comprei, sei lá, 5 pares de meia para as crianças e não tem mais espaço para guardar meia. E aí, cheguei em casa, comprei uma coisa de um número errado para os meninos, eu não faço ideia de onde eu comprei mais aquilo, porque às vezes eu ponho na mala, tô viajando, e aí, por impulso. E aí eu observei o quanto em casa eu parei de comprar. E minha mãe fica assim, cara, não precisa, sabe? Você acaba gastando muito dinheiro, verdade. Por outro lado, quando a gente marcou a live, eu estava pensando, isso deve gerar um impacto para as lojas também, né? Porque como eu, deve ter muitos consumidores também, às vezes, assim, estão com falta de tempo, ou mesmo no caso do supermercado, você entra lá para comprar um ovo e passando pelas prateleiras, você lembra que precisou de várias outras coisas. Eu, em geral, faço isso. Entro para comprar um item
e saio com o carrinho, porque eu sempre lembro. Aí eu não vi, não conferi em casa, e aí, bom, vai aquela coisa sempre atropelando. Mas a loja também deve estar sentindo falta desse consumidor de impulso. O problema que o varejista hoje ele está tendo que lidar? Sim, sim. Tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Agora Tá, sim. tá. Bom, existe uma questão de estratégia de portfólio, né? O varejista, ele sempre se preocupou, né, numa estratégia única de portfólio. Ele não faz um gerenciamento estratégico do portfólio, né? Então, veja bem, o nosso portfólio ele é dinâmico, né? Nós não temos o portfólio, nós estamos com este portfólio no momento, né? Os produtos, eles são vivos, os serviços, eles estão se desenvolvendo a cada dia, né? A empresa é um organismo, é um sistema aberto, é um organismo vivo. As pessoas que estão dentro da organização são seres, né? São seres vivos, são seres vivos, quando eu digo vivos, não só organicamente, né? Mas vivos no sentido de criatividade, no sentido de desenvolvimento pessoal, né? Então é importante que o varejista, né, ele comece a perceber, né, aquelas teorias, né, que a gente estuda, que são bobeiras, de portfólio, o que é preliminar, o que não é preliminar, o que é vaca caixeira, né, o que é produto estrela, né? É importante a gente começar a gerenciar, por exemplo, o slow move, o fast move, né? Ou seja, a gente começar a olhar o estoque, por exemplo, como ativo, como gestão de ativo, e não gestão de estoque. Gestão de estoque hoje em dia me soa. É óbvio que a gente ainda fala no nosso dia a dia, né? Nada contra, né? É óbvio que na área da logística a gente ainda fala, mas a gestão de ativos hoje, a visão da gestão de ativos é muito mais importante do que a visão de gerenciamento de estoque. O gerenciamento de estoque é uma coisa muito pontual, né? Então é importante a gente entender que nós temos que ter alguns produtos para assegurar os nossos custos fixos, que são importantes para manter a recorrência, para manter a nossa liquidez no curto prazo, né? Outros produtos nos mantêm a nossa liquidez no médio, no longo prazo, né? Cada produto tem a sua importância, né? Veja bem, eu costumo dar dica, por exemplo, um advogado, né? Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está falando de varejo, né? Mas, por exemplo, um advogado, ele tem que ter pequenas causas que vão sustentar ali o dia a dia dele, mas ele tem que ter grandes causas também. Tudo é importante, ele ter a grande causa, uma média causa, ele ter pequenas causas, né? Tudo isso é importante para ele compor o portfólio, né? Teve uma vez um empresário me procurou, dizendo, Lauro, ele ganhava uma licitação, a cada 2 anos ele ganhava uma licitação e ganhava muito dinheiro. Ele vendia para a área de petróleo, ele trabalhava com tubos de aço, dutos, né, com dutos, ele vendia dutos, só para você ter uma ideia. E ele me procurou e falou, Lauro, eu tenho um grande problema na minha empresa, né? O meu fluxo de caixa ele é muito assimétrico, porque eu tenho um mês que eu ganho muito dinheiro, compro carro novo, compro não sei o quê, todo mundo ganha dinheiro, e tem meses que não entra dinheiro na empresa. Né? Só que isso me gera um problema, o fato de não ter, para o ciclo de curto prazo, eu não ter produtos que sustentem o meu ciclo de curto prazo, né? Isso é muito ruim para a saúde do meu negócio. Eu falei, olha, você fez um diagnóstico perfeito, perfeito. Você tem um problema você tem um portfólio furado. Você tem um bom produto, mas uma empresa ela não vive de um bom produto, ela vive de um portfólio balanceado. Veja bem, a empresa não vive de bom produto, ela vive de um portfólio balanceado. Tá? Então é importante. Inclusive, tem um conceito chamado elasticidade, né, do produto. Ou seja, a gente começa a perceber o quanto que aquelas pessoas precisam da gente de verdade. Né? No caso, o setor de vocês é um setor muito essencial, muito importante para o país, né? Eu acho que para a sociedade, para o ser humano, né? Eu acho que antes do país é importante para o ser humano, para o brasileiro, né? Você tem um setor consolidado na área que vocês atuam, eu acho que é um papel social. A empresa não tem uma missão somente econômica, mas tem uma missão social muito forte, né? Essa é a forma com que eu vejo o trabalho de vocês.
né? Isso nos Mas move, né? Isso move, você vê que é, o pessoal assim, morre de orgulho disso, é bem bacana, a gente fica bem feliz. isso é muito legal, né? Porque você trabalha numa empresa que está trazendo saúde, que está trazendo qualidade de vida, que está trazendo saúde no sentido ampliado, né? Porque quando a gente fala saúde no sentido ampliado, a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de se exercitar, de ter um bom ar, né? Para respirar um bom É ar, verdade. e, Uhum. né? Enfim, né? É, Eu vou a dar gente uma fala. contribuição aqui. Aí, só para quem está ouvindo a gente, talvez seja uma boa contribuição, que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando. É só um exemplo, lá na GHS, a gente tem a questão do produto, né? Então, a diversificação do produto, mas tem um outro ponto super importante também, que talvez o varejista, o lojista, ele não consiga muitas das vezes fazer isso, mas o prestador de serviço, eu sei que tem muitos prestadores de serviço aqui que estão nos ouvindo hoje, até a Helena, querida, tá aí, já vi que ela mandou um oi para Helena também. Para o prestador de serviço, isso foi algo que eu descobri lá atrás, eu acho super importante para a empresa. Nenhum cliente nosso sozinho representa mais de 10% do nosso faturamento. Então, isso foi uma coisa super importante, que às vezes a gente não se preocupa com isso. E aí, na ânsia de fechar o negócio, como você citou, eu já vi empresas de pessoas muito próximas a nós quebrarem completamente porque perderam aquela única conta que representava às vezes 40, 50, 80% do faturamento numa única conta. Aquele cliente saiu, e isso aconteceu muito enquanto a Petrobras, aquele momento que a Petrobras passou pela crise, eu vi várias pessoas quebrarem porque praticamente só forneciam para a Petrobras. Então, é um cuidado aí que, pelo menos, eu aqui na minha humilde opinião e na minha humilde experiência, mas é uma coisa que a gente fez na GHS que hoje, claro, o impacto de uma perda de um cliente é muito menos significativo. E com isso você não precisa mandar pessoas embora, você não precisa fechar portas, né? Você consegue ali recuperar, claro, impacto, todo cliente impacta, todo ele é importante. Mas o impacto da operação numa retirada de um cliente, ela acaba sendo de fato menor. Então, aí fica a dica, se eu puder dar uma contribuição, fica a dica, porque isso foi bem importante ter esse pensamento pra gente. Perfeito, Cris, perfeito. Nós vivemos, as cadeias elas são multirrelacionais, né? As relações são de N para N, né? Uma empresa não vive de um cliente só, assim como também não vive de um fornecedor só, Não. né? Não vive de um fornecedor só, assim como não vive de um cliente só, né? E é importante a gente ter uma gestão estratégica de fornecedor, mas a gente também tem que ter gestão estratégica de cliente, né? A gente tem que ter veja bem, a gestão estratégica de cliente ela é muito parecida com a gestão estratégica de fornecedor. Você tem clientes, fornecedores qualificados, pré-qualificados, certificados, e você também tem clientes certificados de algum jeito, premiados de algum jeito, qualificados de algum jeito, né? E você Importante. tem, né? E para que você possa manter esse relationship, né? Que é, na verdade, o relacionamento duradouro. A palavra, essa palavra em inglês, quando você. Por que eu sempre falo ela na própria língua inglesa? Porque é uma palavra forte. É uma palavra que é o relacionamento duradouro de verdade. É o que é proposto pelo CRM. Né? Então, mas nem sempre a tecnologia sozinha ela consegue, né? A pessoalidade ela é importante junto com o CRM, a pessoalidade também é importante, né? Eu também não posso só ficar preso a CRM e perder a pessoalidade, né? Aquelas empresas que se comunicam só com e-mail, WhatsApp, não tem, por exemplo, ligações, eles não fazem B2B. B2B é muito importante. Hoje em dia nós estamos, o varejo ele tem que buscar modelos B2B também voltados para o varejo, né? Porque se a gente ficar só preso no B2C, no caso, para o pessoal que está nos escutando, né? Não é só estar ligado ao consumidor direto, mas sim estar ligado a redes. O próprio varejista está ligado a pequenas redes, né? Porque nós vivemos num mundo multi-redes. Né? O quanto mais a gente pode, por exemplo, trabalhar com condomínios, trabalhar com grandes contas, vamos dizer, né? Sempre buscando os agrupamentos, né? Nunca pensar somente no cliente de forma isolada, vamos dizer, né? Sempre pensar no conteúdo, como é que eu posso
colocar minha marca nesse mercado, quer dizer, né? Não é sendo o melhor vendedor de peça, e sim tendo a melhor solução, o melhor conteúdo, a melhor... É um conjunto, né? É um conjunto. A empresa é multi, Exatamente. tem que ser. Exatamente. Atuando de forma multicanal, né? Oferecendo essa flexibilidade de portfólio, quer dizer, eu tenho que oferecer para o meu cliente, por exemplo, nesse momento, ninguém compra nada caro nesse momento. O varejo, nesse momento, ninguém compra nada caro. As pessoas hoje, no momento de guerra, é um momento que tudo evolui. Os modelos de negócio evoluem, né? A matemática evolui em época de guerra, e hoje nós estamos vivendo um cenário parecido, né, com a guerra. Né? Não gosto muito de usar essa palavra guerra, mas é um cenário parecido, é um cenário que todo mundo foi atingido. Os pequenos foram atingidos, mas os grandes também foram atingidos. Né? E não foi uma coisa que só o Brasil foi, o mundo todo foi atingido. Então é um momento em que a gente tem que evoluir o nosso mindset de gestão, né? E a gente tem que tornar o nosso negócio mais produtivo. Essa é uma palavra muito importante. Não há mais tempo para isso. Não há mais Exatamente. tempo, não há mais tempo a perder. Agora é a hora, né? Não tem como a gente, mas amanhã, não. Desculpa, não tem mais tempo. Quem não fez a lição de casa agora é a hora, não tem, inclusive que aproveitar esse momento, né? Aquela frase, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, nunca foi tão assertiva, né? Porque agora não tem mais tempo. Agora, quem não fez antes tem que fazer agora. E mesmo quem fez antes, tá tendo que remodelar tudo. Estamos todos remodelando tudo. Não é tão simples assim. Então, mesmo quem tinha alguma estrutura, mesmo quem ainda conseguia, tá tendo que remodelar também, né? Isso pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que você colocou uma coisa super importante, a questão da coletividade. Nós somos todos um, não tem jeito. Eu dependo do meu fornecedor, eu dependo do meu cliente, eu dependo da minha equipe. Ninguém faz nada e vende nada sozinho, né? Então, essa questão do compartilhamento aí do negócio, ela é essencial, sempre foi, mas acho que agora aflorou. O quanto é importante a gente manter uma rede, manter a conectividade. Eu acho que isso é bem legal mesmo. Isso, uma das coisas que tem me deixado mais feliz, assim, que eu tenho refletido muito, é o quanto que esse compartilhamento de vida agora é para valer. Né? Quando que eu ia pensar no passado que eu ia estar conversando e mostrando aqui na GHS com fundo, né? Vocês estão ouvindo meus filhos, mas eles estão super alvoroçados aqui ao fundo. Nunca que eu ia imaginar isso e você ter o quão real são as pessoas. Então, ok, você pode tá aí, você está liderando um negócio, mas você é gente, você é mãe. Você está numa empresa, você tem que saber que aquela hora que você toma uma decisão de dispensar um funcionário ou de cortar relações com o fornecedor, você vai impactar famílias ali. Assim como o teu cliente que cortou relação com você, ele vai estar te impactando, ele vai gerar um impacto. E qual o impacto em cadeia que a gente vai gerando, né? Se eu, por exemplo, estou oferecendo um serviço de contaminação, se eu tiver um serviço mais ou menos, se eu não tiver certeza do que eu estou fazendo, quanto que eu vou pôr pessoas em risco que estão acreditando naquele serviço que eu estou fazendo? Então, olha o quanto que a gente é conectado o tempo todo com tudo, e isso é incrível. Eu acho isso muito bacana, fico bem feliz de a gente estar tendo a oportunidade de ver esse momento, né? Que se a gente pode tirar coisas boas, então que seja essa oportunidade ímpar que a gente está vivendo na marra, na dor, né? E a gente tá vivendo isso, assim, acho isso bem legal. Professora, eu vou lhe falar, a gente está a 5 minutos de terminar e às vezes acabo perdendo essa questão do tempo, então tenho levado uns puxões de orelha aí pela equipe que assessora a gente. Eu vou te fazer uma última pergunta, eu acho que essa daqui é a mais importante. Eu queria muito saber, da tua visão, qual que é o amanhã do varejo? O que você acha que vai ser esse novo varejo daqui para frente? Bom, a gente tem que agora começar a entender os novos valores que estão pautando a experiência do usuário, né? Então, o varejo ele tem que estar preparado para essa mudança de valores que a gente está agora vivendo. Tudo isso que você falou, né? Essa fraternidade, a solidariedade, a reciprocidade, né? Tudo isso é muito importante, né? A profissionalização, hoje não tem saída mais. A profissionalização é você ter capital de giro, você cuidar. O capital de giro você não usa nunca. Quer dizer, na verdade, você não dá valor porque ele está dentro, ele está girando no seu negócio, ele está fixo, girando, ele é fixo, mas ele fica girando.
Então você não dá valor. Mas aquilo é importante, porque quando ele está bem dimensionado, você consegue ter um colchão, né, para poder te sustentar nos períodos ruins. Né? Quando ele está mal dimensionado, então eu vejo como futuro, o amanhã, né, a gente pensar mais em estratégias, né? Vender mais não é sustentabilidade. Sustentabilidade é eu criar recorrência de receita, né? Eu criar redes de consumo, né? Eu participar do multicanal, eu utilizar a convergência tecnológica de forma inteligente, né? Para que eu possa competir com as grandes redes, porque hoje nós vivemos um mundo onde a competição se dá em nível de redes, em todos os setores. Né? Então, se eu sou um comerciante de bairro, ou se eu sou um médio, um pequeno ou médio comerciante, eu tenho que ser competitivo. Né? E hoje a saída é a inserção tecnológica, né? e que já é passado. Então, para quem não entrou, vai ter agora que pensar no depois de amanhã. Eu digo que não vão pensar só no amanhã, vão pensar no depois de amanhã. Né? Porque o amanhã eu reabrir do zero, né? E o depois de amanhã, porque não adianta também eu reabrir e não criar uma estratégia de sustentabilidade. Verdade. Entendeu? Verdade. Esse é o mais importante, a gente ter sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Agora a gente está com a água ali no nariz e a gente precisa só respirar, né? Mas depois que a gente conseguir respirar, a gente faz o quê? Senão a gente volta para a água, né? Exatamente. Então, muito bem colocado, verdade. A gente tem que pensar em 2 tempos agora. Perfeito. É como que eu saio desse caos e depois que eu sair, né? Como que eu sobrevivo? Recomeçar é fácil, o difícil é dar certo, né? Igual aquele casamento que vai e volta, né? Quando você recomeça, é ótimo recomeçar. O difícil é depois de 2, 3 anos aquilo ficar melhor do que estava antes, né? Então eu faço essa analogia que eu acho que fica razoável aí dentro desse contexto. Aí, galera da GHS que está assistindo já sabe qual vai ser a próxima conversa. Um beijo grande aí pro... Muito obrigada por sua participação, foi incrível mesmo. Tenho certeza que o pessoal curtiu. Eu vi nos comentários que o pessoal gostou muito. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua contribuição. Sempre é muito, muito bom. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades. Obrigada de verdade. Muito obrigada a quem está participando aqui. Eu que agradeço o convite. Com a gente. Pode falar, professor, desculpa, eu lhe cortei. Desculpa, eu que agradeço o convite, tá? Foi um momento muito feliz estar junto contigo novamente, né? E eu me coloco à disposição da equipe GHS, aí sempre que vocês quiserem esse bate-papo, né? Eu fico muito feliz. Tá? Não, Monique já está aqui, já está pensando já como que a gente vai fazer a Semana da Qualidade, né? Semana da Qualidade esse ano provavelmente vai ser à distância, mas aí a gente mantém ela lá na Semana da Qualidade. Pessoal, muito... Ah, a Monique botou aqui, tá vendo? Muito obrigada, professor Laura. Então, depois ela já vai... Obrigado, Monique. Pessoal, muito obrigada. Obrigada a quem participou. Então, até terça-feira, a gente vai estar aqui de novo às 4 horas da tarde. E quem quiser assistir as lives, elas estão ficando lá no nosso canal do YouTube, todas as lives. A exceção da primeira, que a gente acabou perdendo o vídeo por uma questão muito tecnológica mesmo. Mas todas as outras a gente conseguiu salvar e estão lá no nosso canal do YouTube. Pessoal, muito, muito obrigada. Até terça. A gente se vê de novo, professor. Obrigada. Tchau. Um abraço. Obrigado, tchau, obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.